Olá, eu sou estudante de medicina aqui na Bolívia, estudo na UPDS, Universidade Privada Domingos Sávio, e agora eu vou passar para vocês aqui, vou explicar para vocês como foi o meu segundo período. Atualmente estou no terceiro período de medicina. Fui aprovado em todas as matérias do segundo período. E vou falar para vocês a minha experiência, como é que foi o segundo período para você que vai fazer o segundo período agora ou que vai iniciar o primeiro período, vai valer também. Segundo período não foi fácil, o nível aumenta. Eu já sabia que o nível iria aumentar, eu não sabia que ia aumentar muito. Por exemplo, provas. As provas teóricas, elas as perguntas, a maioria são abertas, pouquíssimas questões de marca X, então você tem que se desenvolver. Caso clínico, né, digamos que de 30 perguntas, 20 sejam casos clínicos. Então, por exemplo, histologia e embriologia, caso clínico, caso clínico, caso clínico, caso clínico. Isso para mim foi um pouco desafiador assim. Mas nos primeiros exames não fui tão bem, mas aí fui pegando um jeito e tendo que estudar muito mesmo. Eu estudava, por exemplo, 9, 8 horas dentro da universidade, nas aulas. Ainda chegava em casa, tinha que estudar mais 4 horas, 5 horas para as matérias, para as provas. Os seminários, assim, o nível de seminários aumenta. Você tem menos atividades. No primeiro período, você tem mais atividades, e essas atividades são avaliativas. No segundo período, essas atividades diminuem. Então, para você conseguir notas boas, você tem que ir bem nas provas. Então, você vai ter a prova teórica, vai ter a prova prática. A prova prática também aumenta o nível, né? Anatomia, por exemplo. A doutora lá espalha tudo na mesa, né? Na terceira parcial, que são 3 parciais, primeira, segunda e terceira. A primeira foi tranquila, só os músculos, botou lá o cadáver e ela escolheu os músculos e você tem que explicar sobre aquele músculo, tudo, irrigação, inervação, inserção, ação, origem, enfim. Na terceira parcial, que foi o mais difícil, tudo. Então ela colocou tudo na mesa, tudo que é osso, vísceras, cadáver. E ela, vamos lá, e começa a explicar tudo que você sabe sobre fígado, sobre estômago, sobre intestino, sobre pâncreas, coração, tudo, tudo. E ainda fazia uma pergunta a você específica sobre inervação de determinado órgão ali, e ainda uma pergunta de caso clínico, como por exemplo, não sei, ela fingia ser um paciente e falava que estava com uma dor em uma região do hipocôndrio, ou do epigastro, ou do mesogastro, enfim. Ela simulava que estava sentindo uma dor, isso, que estava há tantos dias sem comer, sem defecar, blá, blá, blá. E aí perguntava a você, né, qual diagnóstico, o que o paciente tem, o que fazer, o porquê tem isso. No meu caso foi a apendicite, né, a inflamação lá do apêndice. E assim, então o nível aumenta. As aulas práticas, as provas práticas de histologia também não são fáceis, porque são muitas camadas de células para estudar, né? Muitas camadas, mucosa, submucosa, muscular da mucosa, muscular externa, serosa, adventícia, muita coisa para ter que memorizar praticamente. Embriologia. As práticas de embriologia é caso clínico puro, então você vai ter perguntas e você vai ter que responder lá, né? Paciente, neonato, apresenta hipoacúsia, apresenta, né, enfim, é um nível puxado. Então, o que vai exigir no segundo período de você mais é raciocínio e de
e desenrolar bem trabalhos, poucos trabalhos de apresentação, e os que você apresentar tem que ir bem, nas provas ir bem, porque não vai salvar muita coisa não. As apostilas é bem pouco que pontua, bem pouquíssimo que pontua mesmo as apostilas. E investigação, os trabalhos de investigação eles ganham um valor, né? Bom, então, para quem não sabe, a UPDS é uma universidade que contribui muito com a investigação científica e nós alunos participamos de investigação e apresentamos as monografias ou trabalhos de investigação todo semestre, entre 2 a 3 até mais trabalhos de investigação, e aqueles que são bem feitos, os doutores os convidam até para publicar como artigo científico no semestre seguinte. Isso é muito legal. Inclusive eu tenho um sobre ansiedade que eu vou trabalhar com as doutoras para artigo científico e vamos aumentar o tamanho da amostra, que foi muito bom. Foi um trabalho de estatística que fizemos, que eu aprendi com o doutor Fred Tinarreiros, um grande doutor, um excelente doutor para quem for aluno dele nesse próximo ano, nesse ano, né? Nesse semestre.